gente nasce criativo e a gente vai desaprendendo ao longo da vida a ser criativo. Porque quando a gente era criança, a gente costumava imaginar coisas diferentes, inventar coisas novas, falar coisas surpreendentes. Mas aí começaram a nos dizer que era pra gente parar com isso. Deixa de inventar moda, menino. A gente costumava, quando era criança, fazer perguntas. Muitas perguntas sobre tudo. Curiosidade meio obsessiva. Mas aí nos disseram que era pra gente calar a boca e não encher o saco. Deixa de fazer pergunta, menina. Oxi. Quando a gente era criança, a gente era corajoso. A gente topava correr alguns riscos. Alguns riscos graves, relacionados a varandas, eletricidade, lança-perfume, racha, herpes. Outros riscos não letais, como escolher uma profissão que não tem vestibular. Mas aí nos disseram que era pra gente eliminar todos os riscos. Vai no garantido, meu filho. E deixar de lado nossos sonhos para cair na real. Agora somos grandes. Agora a gente tem liberdade. Agora a gente é dono do nosso próprio bico. Agora a gente tem carro, tem crachá, tem amantes. Agora a gente tem faculdade, curso de inglês, domínio Excel. Mas a gente desaprendeu a ser criativo. E agora querem que a gente imagine coisas diferentes, invente coisas novas, fale coisas surpreendentes. Usa a criatividade aí, rapaz. Tá, e de quem é a culpa disso? A culpa é dos nossos pais? É da escola? É do governo? Da sociedade? A culpa é do Rafinha Bastos? Não importa de quem é a culpa. Vamos focar na solução. Como nós adultos podemos reaprender a ser criativos? Como nós adultos podemos evitar que nossas crianças desaprendam a ser criativas? Esses são os dois grandes desafios que eu e a equipe da Keep Learning School a gente vem trabalhando nos últimos 3 anos. A gente começou com o curso online Reaprendizagem Criativa, que tem como objetivo ajudar adultos a eliminarem os bloqueios que tiraram a criatividade deles, para que eles voltem a ser crianças, voltem a ser adultos criativos. O Reaprendizagem Criativa foi um grande sucesso, a gente fez 8 turmas, mais de 4.000 alunos, e o nosso novo curso é o Cri, Criando Crianças Criativas, que tem como objetivo ajudar os adultos a evitar que as nossas crianças tenham a criatividade bloqueada. Como dizia a manhinha, é melhor prevenir do que remediar. Né? O Reaprendizagem Criativa é o remediar, o Cri é o prevenir. Eu imagino que eu não preciso te explicar a importância da criatividade, né? A gente vive num mundo frenético, louco, cheio de mudanças, e as mudanças do mundo significam mudanças de desafios. E não dá pra gente pegar soluções antigas para encarar problemas novos. Não dá pra gente pegar o jeito que a gente sempre fez as coisas e achar que isso vai dar uma boa solução para problemas que estão surgindo, que são novos, são diferentes. A gente vai precisar de criatividade para criar novas soluções e não apenas repetir as soluções do passado. A nossa educação não foi muito baseada em criatividade, mas porque criatividade não era uma habilidade de extrema importância quando nós fomos educados. Mas o mundo mudou. E agora, e cada vez mais, criatividade vai ser a habilidade mais importante para você se diferenciar como profissional e também para ser mais feliz na sua vida pessoal. A gente foi educado para ser muito lógico, né? Lógico até demais. Só que o problema é que nós, com a nossa capacidade lógica, criamos as tecnologias, criamos o software, criamos a máquina que cada vez mais pensa, e essa máquina, adivinha, ela é muito boa em lógica. Tanto que há 20 anos atrás, um software, um computador, ganhou no xadrez do Kasparov, o maior jogador do mundo. Há 20 anos atrás, nós já conseguimos criar uma máquina capaz de superar o homem num desafio extremamente lógico que é o xadrez. Qual vai ser o desafio nosso a partir de agora? A gente vai ter que se diferenciar da tecnologia. E como é que a gente faz isso? Sendo ilógico, sendo um pouco mais intuitivo, sendo mais criativo, sendo mais inovador, fazendo diferente, não apenas repetindo padrões. A miracle, oh it was beautiful.
beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, clinical, oh, intellectual, cynical. A miracle, oh, it was beautiful, magical. Muito lindo esse vídeo. Ele é lindo e triste ao mesmo tempo, né? Porque a gente não pode permitir que essa cena se repita mais no futuro. E para isso a gente vai precisar mudar como educador, como pai, como mãe, como professor. A tendência é a gente repetir os padrões do passado. A forma como a gente foi educado, a gente automaticamente repete para as próximas gerações. Mas, como dizia Einstein, pelo menos atribuída a ele, insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Se a gente fizer do mesmo jeito, a gente não vai ter um resultado diferente. A gente vai ter que fazer diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você estudou para exercer a sua profissão? Sua profissão de hoje em dia. Quanto tempo, quantos meses, quantos anos, quantas horas você estudou, né? Quem fez uma faculdade, pelo menos 4 anos, mais alguns anos de treinamento e por aí vai. Agora eu te pergunto, quantas horas você se dedicou para a profissão mais importante do mundo, como diria Barack Obama? The most important job many of us will ever have, and that's being a dad. Ser um educador é a profissão mais importante do mundo. Mais importante do que a sua profissão que você tem para sobreviver. E a gente tem que também dedicar horas de estudo, dedicação, hard work, pesquisa, autoconhecimento, questionamento para essa profissão mais importante do mundo, que é ser educador. Se você está afim de estudar sobre esse assunto, de abrir a sua mente em relação a novas visões para educar crianças, eu acho que você vai gostar do Cri-Cri. Eu vou te mostrar aqui como é o curso, o que é que tem no curso. Queria antes só alinhar 3 coisas muito importantes. Primeira coisa, sempre que se fala em educação, é importante lembrar, não existe uma receita. Não existe um jeito certo. Existem centenas de milhares de milhões de jeitos. Existe o seu jeito. O importante é a gente buscar conhecimento de vários jeitos, de várias visões, para a gente se inspirar, para a gente combinar e adequar a nossa realidade econômico-social de tempo e por aí vai. Segunda coisa muito importante, nunca é tarde para começar a fazer uma mudança. Ah, mas meu filho ou minha filha já tem não sei quantos anos, tá, não sei o quê. Cara, o Reaprendizagem Criativa, ele é um curso para adultos com todas as idades. A gente tem aluno de 60 anos, 70 anos já teve. Isso mostra que é sempre tempo da gente eliminar bloqueios e reaprender a ser criativos. Então, se tem 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 anos, quanto antes melhor, mas nunca é tarde para começar a mudar. Terceira coisa muito importante, progresso é melhor do que perfeição. A gente talvez não consegue, por limitações financeiras ou de tempo, fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas a gente pode ser 1% melhor cada dia. A gente não precisa ser um pai, mãe, professor perfeito. O importante é a gente conseguir a cada dia melhorar e ser um educador melhor. A gente pode estar progredindo um pouquinho e de pouquinho em pouquinho a gente faz grandes evoluções. Beleza? Deixa eu mostrar agora um pouco mais do Cri-Cri. Vamos lá! Cri-Cri, criando crianças criativas. Essa aqui é a nossa plataforma de aulas. O curso Cri-Cri começa, o primeiro box, o primeiro módulo que a gente chama, é o módulo do Reaprendizagem Criativa. A gente trouxe do outro curso 5 aulas que eu acredito são muito importantes para quem vai fazer o Cri-Cri e não fez o Reaprendizagem Criativa. A aula inaugural, que é uma aula sobre desapego, sobre esquecimento, sobre se desapegar a como as coisas foram e se abrir a como elas podem ser. E os 4 grandes mitos em relação à criatividade.
o mito de que é coisa para artista, e eu mostro que na verdade criatividade é para todo mundo que tem algum tipo de problema e não quer se contentar com as soluções padrões, quer fazer diferente. O mito do dom, que mostra que criatividade não é um dom de algumas pessoas especiais, e sim é uma habilidade da nossa espécie, que ela é obstruída, mas que pode ser reativada. O mito da criação, que mostra que não necessariamente temos que criar as coisas do zero, nós podemos combinar, eu trago o conceito de combinatividade. E o mito do acaso, que mostra que não é uma coisa que vem do acaso, as soluções criativas. Existe um processo criativo com etapas que tem que ser cumpridas e observadas. Bem, depois aqui temos o Box Start, que tem 3 aulas. Começa com descoberta da infância. Essa é uma aula foda. É uma aula muito interessante. É a aula que eu mais me orgulho de ter feito, acho, na minha vida, porque é um contexto histórico de como a relação dos humanos adultos com as crianças foi mudando ao longo do tempo e como a gente partiu da subproteção para a superproteção e como ambas são formas de desrespeito. Descoberta da infância é muito legal. Camada da educação aborda sobre o grande desafio que é educar uma criança e as várias camadas que existem: educação financeira, educação emocional, educação moral, educação ambiental, educação artística, educação sexual, educação tecnológica, educação relacional ou interpessoal e educação da criatividade, né? Que é a aula seguinte, em que eu aprofundo na camada educação da criatividade e quais são os principais desafios dessa camada. Depois disso, tem um módulo aqui, Segredo, que eu trago uma palestra minha, que é antiga, chamada O Segredo do Fracasso, em que eu mostro a minha história de adolescente até hoje, como eu empreendi. Mas eu coloquei aqui porque eu criei essa nova aula chamada O Segredo do Sucesso, né? Que mostra, na verdade, enquanto que aqui eu falava a partir dos meus 13, 14 anos, os meus desafios, eu começo a mostrar, a cavar um pouco profundo. É uma aula profunda em que eu cavo na minha infância e os meus exemplos, a forma como eu fui educado. Trago o exemplo do meu pai, relacionamento dos meus pais, porque eles tiveram uma visão totalmente diferente da parada e que isso inspira também. Depois temos o box Aprendizagem. Olha, isso aqui podia ser um curso à parte. É um curso à parte sobre como, não só crianças, como seres humanos aprendem. Um curso sobre aprendendo a aprender. Então eu faço a introdução, trazendo alguns conceitos de aprendizagem significativa, do Ausubel, e trago as 4 principais formas de aprender através do ensino, né? Quando você o ensino é a aprendizagem receptiva teórica. O estudo, que é a aprendizagem proativa teórica. A experiência, que é a aprendizagem proativa prática, e o exemplo, que é a aprendizagem receptiva prática, o exemplo do outro. E o quinto que eu não vou falar qual é, a quinta forma de aprendizagem, que é surpresa. Bem, isso tudo eu diria que é a introdução. Introdução não, é quase... não chega a ser metade do curso, mas já é um terço do curso. Mas a partir de agora entram os 4 pilares, que é a base do curso Clique e Crie. Então, o processo criativo, né, vocês vão ver na aula Mito do Acaso, e ele fala que ele tem sempre o fluxo de entrada, os inputs. Os inputs é o repertório que entra, depois tem o processamento, que processa os inputs e combina, o output, que gera a solução criativa, e o fluxo de retroalimentação. Estou explicando de forma muito simplificada. E eu conecto com os 4 pilares para educar, da educação da criatividade das crianças, que é curiosidade, imaginação, coragem e paixão. A curiosidade tem a ver com os inputs, a imaginação tem a ver com o processamento, a coragem tem a ver com o output e a paixão é o que faz esse ciclo rodar com velocidade, né? Para cada um desses pilares tem 2 aulas. Uma aula mostrando o porquê imaginação é um dos pilares da educação da criatividade e por que é importante trabalhar, o que é imaginação e por que é importante. E a aula que é a aula do how to do, que é o como fazer, que é criando crianças imaginativas. E aí eu trago uma série de dicas, de insights, de sacadas, de experiências, de exemplos de como trabalhar a camada da imaginação para nutrir essa camada, porque ela é natural. Ela naturalmente já vem por padrão no ser criança. Mas o que a gente pode fazer para não só evitar o bloqueio, mas como também nutrir, né? Curiosidade, mesma coisa. Primeiro,
o Falando o que é curiosidade, porque é um dos pilares da educação da criatividade, e o Criando Crianças Curiosas, que mostra o como fazer o how da parada, né? Aí vem Box Paixão, que tem também uma aula de o que é paixão e por que é importante ter crianças apaixonadas por si mesmas, apaixonadas pelos outros, apaixonadas pelos seus sonhos, né? E Criando Crianças Apaixonadas, como fazer, como nutrir essa camada. E por último, Coragem, que mostra também o que é coragem, por que coragem é extremamente importante, e Criando Crianças Corajosas, o how, na prática, o que fazer para desenvolver, para nutrir a coragem das crianças, e por fim, uma aula de conclusão. Esse é o curso Cri-Cri, é a base do curso Cri-Cri. Tem algumas aulas extras, uma aula sobre limites com a Bianca Solero, tem algumas entrevistas do Radioco Papai. O Radioco Papai é o grande evento presencial que a KLS, a Keep Learning School, realiza todo ano, que vocês vão poder também se inscrever no Radioco Papai, junto a alunos de outros cursos também. A gente vai sempre em São Paulo. E algumas entrevistas do Radioco Papai são relacionadas a crianças e também vão estar disponibilizadas para quem se inscrever no Cri-Cri. Detalhe importante, o Cri-Cri é um curso que ele não simplesmente você entra, recebe um bocado de conteúdo e acabou. Não, ele tem uma continuidade. Todo mês a gente vai ter um debate comandado pela Bianca Solero. Bianca Solero é uma psicóloga, arte educadora, que fez parte da equipe da Keep Learning School. Hoje em dia é uma consultora nossa e vai ficar à frente dos debates mensais em que vamos ir além da camada da criatividade. Os debates mensais, a ideia é abordar outras camadas do processo de educar seres humaninhos, né? Então, camada de educação financeira, educação emocional e outras camadas mais, trazendo experts, eu também participando de alguns e trazendo alunos para participar, para trocar, para tirar ideias. E isso vai ocorrer todo mês enquanto nós existirmos. Beleza, e qual é o investimento para fazer o curso Cri-Cri? Essa questão de valorar um curso é sempre muito difícil, né? Porque antigamente tinha um paradigma de que tudo na educação era por horas. Então, se o curso tem X horas, cada hora é tanto, então o curso vai ser tanto, porque o professor ganhava por hora, o aluno cobrava com hora e por aí vai. Eu não acredito que a educação deve ser medida por horas. Eu acho que a educação tem que se medir por transformação. O problema é como é que se calcula uma transformação e como é que se valora isso, né? Quanto vale criar seu filho e sua filha com mais criatividade? Quanto vale para você trabalhar melhor as suas limitações para poder evoluir na criação das crianças? Quanto vale para você ter mais clareza de como criar seus filhos? Quanto vale para você aprender com as crianças e evitar bloqueios? Quanto vale entender seus medos para não passá-los para as crianças e assim ser o melhor exemplo? É muito difícil medir essas coisas, porque é muito difícil medir a transformação, né? Se eu fosse cobrar por hora no paradigma antigo, eu não sei se faria sentido, né? Porque o curso tem o quê? Umas 15 horas de aula, aulas que eu preparei com muito cuidado para entregar o melhor conteúdo possível, no menor tempo possível, de forma engajadora, bem-humorada, dando o melhor de mim. Hoje em dia, empresas me pagam 30 mil por uma hora de palestra. Então, se eu for usar esse cálculo, não faz sentido, né? Eu podia simplesmente ver quanto custou para fazer o curso, colocar uma margem e cobrar, né? A gente tem aqui na Keep Learning com as 20 pessoas envolvidas, né? Escritório, contador, assessoria de imprensa, a divulgação. Dá para calcular isso, mas aí faltaria somar quanto eu gastei para adquirir o conhecimento e a experiência que eu entrego no curso, né? Aí como é que se calcula quanto vale milhares de horas minhas com livros, revistas, experiências práticas e congressos, por aí vai. Enfim, é difícil cobrar assim também. Aí a gente partiu para fazer uma análise de mercado. Infelizmente, criatividade é um assunto extremamente restrito a algumas poucas escolas que costumam trabalhar essa camada, mas aí são escolas extremamente caras, né? Se a gente pegar a média da mensalidade das escolas mais bem colocadas no Enem, por exemplo, dá R$ 1.500 por mês, claro, isso aí ainda é acima da média normal. É louco porque se a gente pegar essa referência das melhores do Enem, que é R$ 1.500 por mês, né? Isso no ano todo é R$18 mil, fora outros investimentos de matrícula e apostila, de não sei o quê. E mesmo assim, muito desse investimento não garante que a criatividade vai ser trabalhada
porque a maioria das escolas, infelizmente, ainda não trabalha isso. Então, no curso Clique Cri, você vai aprender a se preparar melhor para fazer o trabalho mais importante do mundo. Você vai se conectar com a comunidade de outras pessoas interessadas nesse assunto. Você vai ter acesso a dezenas de referências, livros, aprofundamentos e referências usados no curso. Você vai ter todo mês um encontro online ao vivo com a Bianca Solero, nossa psicóloga parceira, que vai trazer assuntos complementares ao Clique Cri. Eu acredito muito no que a gente preparou e a gente podia cobrar o valor de um ano de uma escola talvez, mas a gente quer impactar o máximo de pessoas possível e resolveu pegar como referência uma mensalidade de uma escola. Não esse 1.500 duas tops do Enem, mas a gente baixou para uma média de R$1.000. Mais precisamente R$1.080, mas não de uma vez. São 12 parcelas fixas de R$90. Por 12 parcelas fixas de R$90, você vai ter acesso a tudo que eu acabei de mostrar para vocês, das aulas, dos encontros online ao vivo todo mês com a Bianca Solero e da comunidade de pessoas que você vai se conectar que estão interessadas em fazer diferente na educação das crianças. Quem tem filho sabe que R$90 é um valor que num mês é fácil você economizar. A gente, às vezes, num passeio, no cinema, no lanche, consegue economizar esse valor para se preparar para ser o melhor educador. Se você pensar por dia, dá R$3 por dia. Aquela paçoca que você compra depois do almoço ali, deixa de comprar. Essa é a primeira vez que a gente lança o curso Clique Cri abertamente. Provavelmente esse valor não vai ser o mesmo para sempre. O Reaprendizagem Criativa, que é o curso que serviu de base para o Clique Cri, ele é um curso que ao longo dos anos chegou a duplicar, quase triplicar de valor. Então esse valor de início do Clique Cri provavelmente vai mudar. Então aproveita e se inscreve logo, aproveitando essa condição de R$90. Essa forma de pagamento é um dos grandes diferenciais da Keep Learning School, porque na maioria absoluta dos cursos online, quanto mais parcela você divide, mais caro vai ficando, né? A gente, nas primeiras vezes de aprendizagem criativa, dividia em parcelas, só que ficava cada vez mais caro. Nós resolvemos colocar os juros pra gente e fazer em 12 parcelas fixas, sem aumentar o valor, R$12,90. Lembrando que o curso ele fica disponível por um ano para você fazer. Você tem um ano para fazer o curso. Bem, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você está interessado no curso. E se você está com alguma dúvida ainda, eu vou te falar o seguinte. Eu confio na parada que a gente faz, então a gente sempre dá uma garantia para você ter risco zero. Risco zero. Então você se inscreve agora no Clique Cri, você começa a acompanhar as aulas e você tem 30 dias para só mandar um e-mail, sem precisar da explicação e justificar, e a gente devolve integralmente o que você pagou. É uma garantia total de 30 dias, risco zero. Então assim, não tem risco, simplesmente se inscreve, vê, se abre a isso e adia a sua dúvida para daqui a 30 dias. Você nunca vai conseguir julgar se é uma boa decisão ou não sem experimentar. E a gente te dá essa oportunidade de você se inscrever agora, acompanhar, ver se faz sentido e ir com 30 dias para pedir integralmente o dinheiro de volta. Recapitulando, 12 parcelas de R$90. Você vai ter 24 aulas engajadoras para evitar bloquear a criatividade natural das nossas crianças e começar a nutrir a criatividade. Você vai ter um encontro online ao vivo todo mês com a Bianca Solero. Você vai ter acesso à comunidade do Clique Cri, com pais e professores interessados em fazer diferente. Ao virar um aluno Keep Learning School, você vai ter acesso a se inscrever ao nosso grande evento anual que reúne os alunos de todas as turmas, que é o Radio Papai. Eu costumo dizer que tempo e investimento é sempre uma questão de prioridade, né? A gente sempre tem tempo porque é prioridade. Será que vale a pena adiar mais tempo de começar a gente estudar e se preparar para ser um melhor educador? Se você se inscrever hoje, ainda dá tempo de pegar o encontro online ao vivo desse mês, que vai ser no dia 29 de novembro. Ó, se você tá meio perdido ainda de quem é esse cabo aí, que negócio de Keep Learning é esse e tal, deixa eu me apresentar direito, tá? Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante, pesquisador de educação, sou fundador da Keep Learning School, pai da Maria Valentina, eu chamo de Sereia. Deixa eu falar um pouco da Keep Learning School. Eu acredito que educação é um mercado que já está passando, mas ainda vai passar por muita transformação. Muita coisa vai mudar na forma como nós, seres humanos, aprendemos e educamos. Por isso,
hoje em dia o meu principal projeto, foco, dedicação é criar a Keep Learning School, que é uma escola online de cursos livres para adultos que decidiram não parar de aprender. Eu digo isso porque eu vejo muita gente falando assim: ah não, eu terminei os estudos, eu acabei já a faculdade, eu após, isso aqui, terminei os estudos. Como assim terminar os estudos? Os estudos não terminam, não tem essa de terminei os estudos, agora eu vou trabalhar. Porque o mundo continua mudando loucamente e a gente tem que continuar aprendendo sempre. Então, a Keep Learning School surgiu em 2015. A gente começou pequenininho no sótão, com o curso de criatividade, reaprendizagem criativa, e aos poucos foi crescendo. Hoje em dia já são 20 pessoas diretamente envolvidas, time de criação, time de marketing, time acadêmico, de andragogia, que cuida da experiência de aprendizagem, time de tecnologia, time de atendimento, time de criação, de arte, Bruno e Vitor, meus sócios. Quase 5.000 pessoas já passaram pelos nossos cursos pagos e mais de 1 milhão pelas nossas séries gratuitas. Em pouco tempo a gente conseguiu criar um grande impacto, muitas histórias de transformação massa. A gente está criando uma escola sem restrições de onde você mora, nem de que horas você pode estudar. A gente começou com o tema criatividade, com o curso Reaprendizagem Criativa, que é um curso focado para adultos que ao longo da vida foram desaprendendo a ser criativo e que podem reaprender. E agora resolvemos entrar num outro universo, que é o universo que a gente chama de parentalidade. A gente percebeu que um dos grandes impactos do reaprendizagem criativa era que quando os adultos começavam a desbloquear a criatividade natural deles, que foi bloqueada, eles começaram também a mudar a forma como educavam os filhos, começaram a ter uma visão diferente sobre criatividade. Então a gente resolveu criar o Cri-Cri, que é, como eu já expliquei, uma versão preventiva do reaprendizagem criativa. É para trazer a nossa visão, baseado em várias teorias, filósofos, psicólogos, pedagogos e experiência prática, de o que você deve fazer, né, alguns insights, sugestões, caminhos para evitar bloquear a criatividade natural das crianças e passar a nutrir essa criatividade.